Olá, bem-vindos a mais um resumo do dia, o seu Jornal da Noite da Causa Operária TV, o seu canal combativo, revolucionário, sem rabo preso com as empresas capitalistas e os inimigos do povo. Vamos lá. Chegando então e dando uma boa noite, a nossa saudação aí ao Nelson Ouro, novo assinante, atualizando a sua assinatura aqui no nosso canal e convidando você que está nos assistindo, que vai nos assistir à reapresentação. Primeiro, compartilhe aí o link do nosso programa nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, no Telegram, no Twitter, mande para todo lugar. Convide os amigos para assistir aqui o seu Jornal da Noite. Hoje mais curto, nossa programação especial terças e quintas, quando acontecem as aulas da Universidade de Férias, a 46ª Universidade de Férias do PCO, que tem como tema o que foi o stalinismo, uma análise marxista, e vem sendo apresentado pelo companheiro Rui Costa Pimenta. Se você ainda não está inscrito e quer participar, entre lá depois na universidademarxista.pco.org.br e faça a sua inscrição. São mais de 1.200 pessoas inscritas, participando do maior curso de formação marxista nesse momento do mundo, né? E com quem entende do assunto, quem ajuda a construir a luta revolucionária no país. Bom, nosso programa de hoje destaca aí a questão do auxílio emergencial, o governo procurando dar o golpe, né? E nós vamos falar desse tema aí, e aquilo que já era ruim, a proposta do Bolsonaro e do Guedes, do Paulo Guedes, é deixar ainda pior. Bom, nós vamos para a nossa pauta então, né? Como a gente, no nosso canal aqui, agora há pouco nós tivemos aí o programa Comando de Greve, programa de educadores em luta, que vai ao ar todos os dias, bem um pouquinho antes do resumo do dia. Por volta das 8 horas, você tem aqui um programa exclusivo dos professores que estão na luta aqui no estado de São Paulo, e essa luta vem se ampliando aí para todo o país. Então, se você está chegando agora e quiser assistir depois, está aqui disponível aí no site aqui do nosso canal Causa Operária TV no YouTube, né? E no momento de greve de mobilização dos professores, a gente tem aí duas chargezinhas que a gente capturou aí na internet sobre esse momento de greve dos professores, nessa luta importante que os trabalhadores da educação estão livrando aqui em São Paulo. Vai lá, a primeira do caso. Volta às aulas preocupantes, né? Preocupa. Então, a professora conversando com o Joãozinho. Joãozinho, as aulas mal retornaram e você já foi suspenso. O que você aprontou dessa vez? Deve ser a diretora, pelo visto aí, né? Com a mãozinha na cintura, dando a bronca no Joãozinho. E aí o Joãozinho fala, espirrei. Está aqui a situação, a saída humorística aí do Gazo, diante da volta às aulas. Mas o pior não é isso, né? Que o espirrar aí, na verdade, é a situação preocupante, quando nós temos em São Paulo aí mais de 150 escolas com problemas de contaminação recente agora, diante do retorno forçado pelo governador. Tem mais uma aí, produção? Acho que tem mais uma, tá aí. O que as crianças estão levando de presente para a professora da escola. Está aí a criança oferecendo aí de presente para professoras um vírus, né? O coronavírus, o símbolo aí do coronavírus. Então tá aí, só para lembrar esse momento, né? Se você quiser saber mais sobre a greve dos professores, né, da luta dos professores aqui em São Paulo e em todo o país, assista, né? Vá depois aí aqui nos arquivos, que o nosso canal ele é interativo, né? Você pode assistir os programas a hora que você quiser, pode compartilhar aí com os amigos, mandar nos grupos. Então, nós contamos aí com a sua participação. Bom, saudando aqui, mandando aqui um salve para algumas pessoas que estão acompanhando aqui a nossa transmissão. Reflexão sempre, muito boa noite, mandando aí um abraço, e mandou aí um força aos trabalhadores da educação, né? Saudando por aqui também a presença do Sou Eu, boa noite, a querida companheira Maria Ângela Abducci, o Carlos Santos, dizendo que ele matou a aula hoje e vai assistir a gravação da aula do curso
da Universidade Marxista, mas que resolveu assistir aqui o nosso programa ao vivo. Obrigado aí pela presença, Carlos Santos, pela companhia, e a todos vocês, né, pedindo aí a contribuição. Você pode também contribuir, ajudar a sustentar, né, o nosso canal, a atividade combativa, revolucionária da Causa Operária TV, mandando aí a sua contribuição instantânea, superchat, a figurinha, contribuindo aqui para sustentar esse canal combativo, independente e revolucionário, sendo você membro ou não do nosso canal. Muito obrigado, então, a vocês que estão aí conosco. Compartilhem e contribuam, né? Ajudem a fortalecer a imprensa revolucionária. Bom, em frente na nossa pauta, destaque, então, um destaque do noticiário de hoje, agora no final do dia, o depoimento do ministro general Pazuello no Senado sobre o verdadeiro caos da pandemia, a situação para lá de fora de controle no estado de Amazonas e particularmente na capital Manaus. Bom, o Pazuello foi ao Senado, a convite dos senadores, e disse que o relato de que havia problemas em Manaus, de que havia falta de oxigênio, não foi levado até ele no começo de janeiro. Ele negou, né, que tinha sido avisado com antecedência, foi desmentido publicamente, inclusive por um senador do MDB do Amazonas, o Eduardo Braga, né, e ele disse mais ainda que gestores e locais e relatório da Força de Segurança Nacional não indicavam a falta de oxigênio até 8 de janeiro. Né? Pazuello deu as declarações, né, na sessão durante várias horas, em que depois no Senado, né, e fez o seguinte comentário sobre o que é apontado no relatório, segundo o Pazuello. Disse ele: rede de gases são os tubos de gases e não oxigênio que vai dentro. Pressurização entre o município e o estado é a regulação entre um e outro. Ou seja, ele deu uma de tucano. Falou para ninguém entender nada, né? E tentar enrolar, dizer é a política dominante, né? Não no governo Bolsonaro e todos os governos da direita, de tentar substituir medidas por palavras. O problema são que as palavras não servem em nada para deter a Covid. A gente não viu nenhuma pandemia ser detida com conversa. Se conversa adiantasse, vocês lembram lá atrás do primeiro-ministro da Saúde do governo Bolsonaro, o Mandetta, falava pelos cotovelos. Todo dia tinha entrevista coletiva e o resultado foi absolutamente nenhum. Outro estado que não haveria nenhum problema nesse momento, se o problema fosse só falar, né, seria o estado de São Paulo. Dória, desde que começou a pandemia, dá entrevistas aí diárias, né, às vezes várias horas. E ontem o estado de São Paulo passou dos 55 mil mortos. A Covid, né, como tudo aquilo que afeta o povo, não se detém com palavras. Né, seriam necessárias medidas efetivas para combater a situação. Sobre isso, o ministro, mais uma vez, não apresentou absolutamente nada. Simplesmente procurou desconversar, num momento, inclusive, que ele é alvo de inquérito que investiga se houve omissão na atuação do Ministério e dele próprio em relação à crise sanitária no Amazonas. Na semana passada mesmo, o Pazuello teve que prestar depoimento à Polícia Federal. O inquérito foi aberto por determinação do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, que atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República. Quer dizer, é uma situação que evidencia aí a própria divisão interna da burguesia golpista, né? Obviamente que o problema não é achar um único culpado, né? Vocês estão lembrados que ainda no ano passado, diante da discussão no final do ano sobre a questão da vacina, o próprio general Pazuello, que inclusive foi acamado aí, supostamente por Covid, depois de ter feito um acerto de que ia comprar a vacina produzida pelo Instituto, a ser produzida pelo Instituto Butantan, né, a Coronavac, foi desautorizado pelo presidente da República
e ele protagonizou aquela cena totalmente ridícula em aparecer depois numa filmagem ao lado do Bolsonaro, dizendo que um mandava e o outro obedecia. Né? Então, obviamente, aqui tem que ter a atribuição das devidas responsabilidades. Né? O Pazuello, que foi colocado no cargo, inclusive sendo apresentado como um especialista em logística. Né? E esse suposto especialista em logística não conseguiu sequer organizar a distribuição das vacinas. Mas não se trata de um problema de ineficácia e de ineficiência. É a política concreta da direita golpista, do governo Bolsonaro e de todos os governos da direita no país, de deixar a população morrer. Né? E, nesse sentido, a gente pode dizer que eles estão tendo aí excelentes resultados. Né? Como se o objetivo deles fosse outro, obviamente, mas daqui a pouco a gente volta com os números da Covid, né? Porque muito além, né, da conversa fiada do Pazuello e de outros, né, a situação continua sendo da maior gravidade, e hoje nós tivemos aí o terceiro dia com o maior número de mortes de toda a pandemia, né, mostrando aí a gravidade da situação totalmente fora de controle. Bom, para a gente entender, inclusive, uma notícia que ajuda a compreender a situação que nós estamos em meio à pandemia, no caos mais completo e absoluto. E aí nós vamos falar de alguém que falou muito de caos, né, que ameaçou o país, ele e outros generais ameaçaram o país caso o caos se instalasse. E o caos está aí. O caos é 1.500 mortes por dia em números oficiais. Né? Se isso não é o caos, a gente precisaria saber o que seria o caos. Bom, pois bem, o ex-general e ex-manda-chuva do Exército, general Vilas Boas, em livro lançado, afirmou que as ameaças no Twitter, feitas às vésperas do julgamento do Lula, foram elaboradas junto com o alto comando do Exército. Né? Então, bom, o livro, a entrevista do general, é uma espécie de confissão. Ele que foi comandante do Exército nos governos de Dilma e depois de Michel Temer, né, sendo figura importantíssima em garantir o apoio do Exército ao golpe, revelou que postagens polêmicas feitas no Twitter às vésperas do julgamento de Lula, só para lembrar, que ameaçavam, inclusive, o STF, caso Lula não fosse condenado, elas foram articuladas e rascunhadas, nas palavras dele, em conjunto com o alto comando da instituição. Essas declarações fazem parte do livro General Vilas Boas, Conversa com o Comandante, que acabou de ser lançado aí recentemente pela Fundação Getúlio Vargas, a partir de depoimentos do próprio general. É o resultado de entrevistas com mais de 13 horas de duração, né, feita aí pelo professor e pesquisador Celso de Castro. Né? Bom, segundo o próprio general Vilas Boas, na véspera do julgamento, ele afirmou no Twitter que a instituição, entre aspas, para a gente lembrar aí as palavras, julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem do repúdio à impunidade, né, e que o Exército defendia o respeito à Constituição, a paz social e a democracia, e se mantém atenta às missões institucionais. O que foi claramente uma ameaça de golpe, né, diante da possibilidade de que o Supremo, naquele momento, viesse a aceitar o pedido de habeas corpus da defesa do Lula. É bom lembrar que, nesse momento, já o Supremo Tribunal Federal, sob a presidência do Dias Toffoli, né, tinha aí um assessor do Ministério do Exército, um assessor especial da presidência da República, que era um general, né, que obviamente foi colocado lá para controlar a situação, e está aí a confissão do Vilas Boas, que todas as declarações não eram um destempero desse ou daquele general, ao contrário, inclusive, de que muitos setores da esquerda procuravam destacar, dizendo que as Forças Armadas não iam compartilhar. Primeiro, disseram a besteira de que as Forças Armadas não iam apoiar o golpe. Depois, eu ouvi aí
discursos de dirigentes de alta exposição da esquerda, dizer que apostavam que os militares não iam aceitar a prisão do Lula. Não é que eles iam aceitar, eles articularam, defenderam e ameaçaram, inclusive, o país com um golpe, caso o STF concedesse aí o habeas corpus do Lula, e agora o próprio general reconhece que tudo isso aí foi tramado, né? Bom, isso mostra, logicamente, a atuação ativa do Exército no golpe de Estado, né? Até porque é impossível, né, num país como o nosso, que o golpe fosse dado sem a participação direta das Forças Armadas, né? Por detrás de todas aquelas análises idiotas ou que demonstra aí uma falta de compreensão da situação, de que o golpe era resultado simplesmente de um destempero do Eduardo Cunha, de uma trama do Michel Temer e de outras figuras, de outros protagonistas da direita. Está aí a confissão, o próprio livro do general Vilas Boas, confirmando aquilo que nós, aqui no nosso canal, viemos falando desde muito tempo atrás, desde a época do golpe, desde também da luta contra a prisão do Lula, de que toda essa situação era avalizada, né, e, de certa maneira, coordenada também, né, em conluio com os militares. Bom, seguindo na linha nessa toada da política da direita, o jornal Estado de São Paulo, um verdadeiro Estado-maior na imprensa golpista da direita no país, defendeu hoje a política de frente ampla. Veja só, o Estadão é um órgão reacionário que apoiou tudo que a gente possa pensar de mais reacionário contra o povo brasileiro nos últimos anos, só para citar o golpe de Estado, a prisão de Lula, todas as reformas aprovadas aí contra os trabalhadores, como a reforma trabalhista, da Previdência, etc. e tal, hoje lançou aí o editorial Hora de Pensar no Futuro, né? Eu acho que tem uma imagem aí, a produção colocou para a gente, que é uma publicação destacando o eixo do editorial, né? Então, o editorial tem como eixo, o editorial tem como título Hora de Pensar o Futuro, né? E o centro do editorial é dizer o seguinte, que o centro democrático deve se unir em torno da construção de um projeto de país que não passe por Jair Bolsonaro e por Lula da Silva, né? É hora de pensar o futuro, é o editorial do Estadão. Bom, a importância, nós temos destacado aqui que o Estadão se constitui aí num centro, numa referência política, num orientador político fundamental da burguesia golpista e da direita no país, né, com posições firmes, sem disfarce, inclusive sem ter a preocupação de esconder nos seus editoriais, né, o posicionamento partidário, né, da direita golpista, que tem aí esse importante jornal da imprensa capitalista nacional, né? Ele que é um representante de setores fundamentais da burguesia, né, a burguesia industrial paulista, a mais poderosa do país. Bom, e aí o editorial do Estadão está revelando aí de maneira totalmente cristalina qual deve ser a política, qual é a política da direita tradicional, né? A direita que comandou o país aí por vários anos, né, que foi derrotada em 4 eleições presidenciais consecutivas pelo PT, e que procurou e que comandou, em conluio com os interesses do imperialismo, né, em conluio com os militares, aí como dá alguns sinais, algumas dicas, aí mostra o livro do general Vilas Boas, está mostrando aí qual é a política dessa direita. O editorial mostra claramente que a burguesia não aceita nem mesmo o Haddad. Quer dizer, não adianta a esquerda querer se disfarçar, escolher um candidato regra 3, um candidato que não serve aos planos da necessária mobilização que precisa ser feita para enfrentar e derrotar a direita, né? Não adianta tentar escolher aí um candidato disfarçado com o Lula por detrás, né? Que além da esquerda perder no quesito mobilização, a direita tem um plano muito claro, né? Que é
evitar a polarização política entre Lula e Bolsonaro, ou seja, entre a direita e a esquerda, e claramente atuar para impedir uma candidatura do PT, porque mesmo que não seja candidato, Lula tem um grande capital político e a possibilidade de desequilibrar o jogo. Quer dizer, a política da direita, a política oficial, é deixar o Lula fora do jogo, né? E por isso mesmo é necessário, né, para reverter essa situação, não adianta simplesmente articulações por dentro das instituições, mas é necessário uma ampla mobilização, né? Fica evidente também que a política defendida por certos setores da esquerda, a Frente Ampla, defendida, por exemplo, pela direita do PT, pelo PCdoB, pela maioria imensa do PSOL, por caso do próprio Guilherme Boulos, que vem defendendo já muito essa política de frente ampla, é a mesma política do Estadão e da corja reacionária da direita, que não está articulada diretamente com o Bolsonaro, né, com a direita tradicional, o chamado o centro político, ou o centro democrático, que democrático não tem nada, né, como diz o Estadão, impor ao país, buscar se articular, defender a articulação de uma frente, né, à la Joe Biden, como nós temos caracterizado, uma frente, né, que procure impedir aí a presença política da esquerda. Bom, tudo isso, obviamente, para levar adiante o plano que Bolsonaro vem desempenhando, mas não com a eficácia que a burguesia gostaria de ver, né? Um evento, um fato de hoje que mostra essa situação muito claramente é a continuidade dos debates em torno do auxílio emergencial. Bolsonaro hoje, pressionado diante da situação, voltou a dizer que está quase certo o pagamento de uma nova rodada do auxílio, daquilo que seria o substituto do auxílio emergencial. No entanto, disse que não sabe o valor da renovação da ajuda que seria estabelecida, né? Ele respondeu a essa indagação durante um evento lá no estado do Maranhão, né? E as palavras dele foram exatamente o seguinte, quando questionado sobre a questão do auxílio, a prorrogação do auxílio emergencial: está quase certa, mas ainda não sabemos o valor, né? E o presidente disse que tem pressa e que tem que ser a partir de março. Veja só, a pressa, é bom lembrar, o auxílio emergencial, aquela esmola que foi estabelecida no ano passado, um dos menores do mundo, que começou sendo de R$600, né? Num acordo entre aí o próprio governo e setores do Congresso que aceitaram essa merreca, discutiram. Logicamente, como sempre acontece, o pessoal vai falar, tem muito a conversa de que o governo queria dar só R$200. O governo age como qualquer patrão, como todo capitalista, né, como um governo capitalista que começa sempre com a proposta baixa, mesmo quando está disposto a dar alguma coisa, aí negocia e passou a lábia, e inclusive a gente viu aquele espetáculo vergonhoso da esquerda comemorar, né, como se fosse uma vitória, como se qualquer coisa no Congresso Nacional pudesse ser aprovada sem apoio da direita, né, e a esquerda procurando fazer a propaganda para tentar faturar eleitoralmente de que ela a responsável pelo tal auxílio emergencial. Pois bem, auxílio emergencial, que como nós já assinalamos aqui inúmeras vezes, é um dos menores do mundo. Em nenhum país seriamente afetado pela pandemia, o auxílio foi tão pequeno, né? E, bom, durou aí menos de 6 meses o pagamento aí do valor de R$600. Esse valor foi reduzido em setembro para R$300, pela metade, né? E no ano passado chegou a atingir aí cerca de 67 milhões de pessoas diante da situação de desemprego, de miséria, né, que a pandemia impulsionou. Mas a responsabilidade é a política do regime golpista de destruir a indústria nacional, né, de destruir as condições de vida do povo brasileiro e a própria economia
brasileira de conjunto em favor dos interesses do imperialismo. Pois bem, a proposta do governo Bolsonaro, nesse momento, é a criação da chamada BIP, benefício, que agora até me fugiu qual é o nome, tamanha insignificância. Bom, mas eu já lembro daqui a pouco. Se alguém no chat aí lembrar, pode soprar para mim, que a gente aceita aqui a cola. Né? Mas o fato é que o governo está procurando impor, né, isso que é muito importante, uma nova esmola. A esmola seria de apenas R$ 200, e como vocês viram aí na declaração de hoje, feita pelo próprio presidente Bolsonaro, né, essa esmola, né, seria dada somente a partir de março, quando a gente tem aí milhões de pessoas em todo o país numa situação de fome, de desespero, né, quando estão crescendo, a cada dia aumenta o número de demissões, sem nenhuma medida da parte do governo de proteção do emprego da população, né? E o governo fica com esse cinismo, como se estivesse se divertindo com o sofrimento do povo. Né? A gente vê, inclusive, nas imagens mostradas, o Bolsonaro aparece sempre rindo, né, e comemorando a situação. Bom, e a gente sabe muito bem que a direita, que não apoia a ala da burguesia, que está tentando arrumar um substituto para o Bolsonaro, como a gente falou do editorial do Estadão, mesmo esse auxílio reduzido, a burguesia está contra, porque a política é que tem que preservar e não pode estourar o teto de gastos. Né? Distribuir dinheiro para os banqueiros, tudo bem, pode. Distribuir dinheiro para as empresas capitalistas, tudo bem, pode. Agora, querer dar uma esmola, uma migalha, nem a proposta miserável do Bolsonaro e do Guedes tem um acordo no interior da burguesia, né, mostrando que a política é deixar a população morrer de fome. O Ronaldo Silva soprou aqui para a gente. BIP, bônus de inclusão produtiva. Obrigado, Ronaldo. Me fugiu a palavra. Então, o bônus de inclusão produtiva, que é um golpe, né? Eles querem colocar, primeiro, reduzir a menos da metade as pessoas beneficiadas. Né? O Bolsonaro falou que é só a partir de março e pretende estabelecer como cláusulas, foi divulgado aí pelo Ministério da Economia, do Paulo Guedes, essa semana. Primeiro, quem recebe o Bolsa Família não recebe esse tipo de benefício, essa merreca, R$ 200. Hoje, o custo médio de uma cesta básica para uma pessoa, né, em média no país, está quase beirando aos R$ 700. Quer dizer, dá para comprar menos de um terço do valor de uma cesta básica para uma pessoa. Para uma família de trabalhadores, seria necessário cerca de R$ 2.000, uma família média de 4 pessoas, 3 cestas básicas, cerca de R$ 2.000. Então, na realidade, o benefício, o bônus de inclusão produtiva que o Bolsonaro está propondo, significa aí 10% do custo de uma cesta básica familiar. 10%. Não dá nem para dizer que os beneficiários não vão passar fome. Quer dizer, uma política totalmente calhorda, né? E nem isso tem acordo no interior da direita, né? Que está aí, está pouco se lixando. O negócio é faturar com o sofrimento do povo. Né? Nós falamos antes dos lucros dos bancos, amanhã nós vamos voltar a esse tema, porque os bancos, só os 3 maiores bancos do Brasil anunciaram um lucro aí de quase 60 bilhões no ano passado, mas estão chorando que o lucro é muito pequeno, coitadinho dos bancos. Né? É a política criminosa, né, de lucrar, e amanhã vamos mostrar, inclusive, que esse lucro é bem maior do que os bancos e a imprensa capitalista divulgam. Bom, por falar em lucro, uma importante discussão, um destaque na imprensa, um destaque, assim, não muito destaque. Né? O grande destaque da imprensa nos últimos dias é fazer alarde sobre a vacinação. Nós já vamos falar daqui a pouquinho do tamanho insignificante que a vacinação alcançou em todo o país. Mas antes disso, né, a preocupação com o lucro se reflete aí. A AstraZeneca anunciou que também, depois da fase da BioNTech, que está estudando
né, está colocando em estudo uma nova vacina contra as variantes da Covid-19. Né? Quer dizer, num reconhecimento claro daquilo que assinalou a Organização Mundial de Saúde, de que as vacinas atuais não têm eficácia diante da nova cepa, novas cepas que estão se espalhando pelo mundo, mas tem como 3 focos principais ainda nesse momento: o Reino Unido, África do Sul e o Brasil, né, principalmente a partir de Manaus. Né, só para a gente lembrar, hoje, por exemplo, foram anunciados que em São Paulo já são 9 casos confirmados da nova cepa de Manaus. Bom, e aí no meio disso tudo, a AstraZeneca disse que espera reduzir o tempo para atingir uma produção em escala, de uma adaptação do imunizante. Então, vamos entender o que está acontecendo. Eles fizeram uma vacina que a própria a eficácia diante do vírus na sua primeira fase era duvidosa e, em alguns casos, a eficácia geral muito baixa, como é o caso da Coronavac, que está sendo aplicada largamente no Brasil, a menor eficácia do mundo. Bom, e agora eles estão anunciando que estão estudando, né? Finalmente se transformou aí no grande negócio, num dos grandes negócios capitalistas do mundo nesse momento. Melhor do que vender vacina deve ser dono de banco, né, dos grandes bancos internacionais. Né? É bom lembrar que as empresas principais, monopólios do setor farmacêutico que estão produzindo a vacina, chegaram a ter um crescimento do valor das suas ações de mais de 1.500% das suas ações nas bolsas de valores, e agora, né, preocupados em faturar mais, já a Pfizer e a BioNTech haviam anunciado estudos para um complemento, um reforço da vacina, e agora o mesmo anúncio é feito pela AstraZeneca, que diz que, em colaboração com a Universidade de Oxford, está focada na adaptação da sua vacina a novas cepas da doença. E a empresa afirmou que, se necessário, espera reduzir o tempo necessário à produção em escala entre 6 e 9 meses. Então, esse dado é importante porque é o seguinte: toda a conversa fiada de que a situação está sob controle, ou que vai ficar sob controle com a aplicação aí de uma meia dúzia de vacinas, como eles vêm fazendo de fato até agora, é conversa para boi dormir. Né? Isso está provado nos números, inclusive dos países que já têm um percentual de vacinação muito maior do que o Brasil, e está provado também agora pela declaração desses próprios monopólios, desses tubarões da indústria farmacêutica, de que já estão estudando aí, né, além de ganhar aí bilhões com a venda da vacina, agora estão se preparando para ganhar mais dinheiro com a venda do reforço nos próximos meses. Bom, no meio disso tudo, nós temos a situação da pandemia no país. Nas últimas 24 horas, segundo os números oficiais, divulgados aí pela imprensa capitalista e pelas secretarias estaduais de educação, o país teve 1.452 mortes. Isso mesmo, 1.452 mortes. Enquanto o ministro da Saúde discursava e tentava enrolar, né, com apoio, inclusive, dos senadores, enrolar o povo, né, dizer que não tem nada a ver com isso, a situação fica aí cada vez mais fora de controle, e esse número seria aí o terceiro dia com o maior número de mortos de toda a pandemia. Né? A média móvel, o Brasil chegou ao total oficial de 236.397 mortes. Né? Um número avassalador, ainda mais que, sabidamente, esse número é falso, é subnotificado, não inclui a totalidade das mortes, né, das pessoas com sintomas pela Covid. Bom, nas últimas 24 horas, então, 1.452 mortes, a média nos últimos 7 dias, 1.073, né, voltou a crescer. A média já são mais de 3 semanas com média diária superior a 1.000 mortos, né, e 9.716.000 casos confirmados, a gente com 53.993, praticamente 54 mil
novas confirmações nas últimas 24 horas. Quer dizer, a média de confirmações por dia está hoje na faixa de 45.500, o que significa está faltando em pouco menos de 300 mil, 280 mil aproximadamente, para a gente completar aí 10 milhões de pessoas infectadas no país, né, e que no ritmo atual, em uma semana, nós vamos ter mais de 10 milhões de pessoas infectadas, infelizmente, né, e vamos estar bem próximo, né, dos 250 mil mortos, né, em números oficiais. Bom, essa é a situação de descontrole total, né, mostra a necessidade de se opor ao conjunto da política de toda a direita golpista, né, que mesmo nesse quadro, São Paulo, por exemplo, ultrapassou ontem a marca de 50, hoje já tem mais de 50, já está chegando aos 56 mil mortos, e mesmo nessas condições, os governos de direita estão unidos, de mãos dadas, né, para descarregar a crise, manter o genocídio contra a população, incluindo, né, a reabertura das escolas. Bom, um último dado aí sobre o problema, a vacinação. Tem a imagem aí que a produção vai colocar para a gente, né? O que a imprensa golpista faz é imagens como essa aí toda hora na televisão, comemorando que o país já teria mais de 4,5 milhões de pessoas vacinadas com a primeira dose. Mas só lembrar que esse número significa apenas 2,16% da população, né, que receberam a primeira dose, ou seja, quase que absolutamente nada, e é só a primeira dose, né? E no momento, inclusive, que as próprias empresas, os próprios monopólios do setor farmacêutico reconhecem a ineficácia da vacina diante da nova cepa, o que vai ser um pretexto, inclusive, para dizer o seguinte: não é que a vacina não funcionou, né? A vacina não funcionou porque tem uma nova cepa, né? E a gente, se depender deles, nunca vai ficar sabendo nem se a vacina efetivamente funcionaria, né, na maioria dos casos, porque, obviamente, para controlar a pandemia, seriam necessários um conjunto de medidas, né, que não apenas o problema da vacina, e não na velocidade que, como a gente destaca, a velocidade que vem sendo feita a vacinação, nós vamos ter gente sendo vacinada ainda até 2027, né? Gente que ainda não foi vacinada e que deveria e que necessitaria ser vacinada. Bom, eu queria agradecer aqui rapidamente ao superchat, a contribuição do Reflexão sempre, né, pedir a todos vocês aí que colaborem, e nós vamos encerrar o nosso programa de hoje. A gente separei aqui um pedaço importante da nossa coluna de hoje, no programa que vai ao ar todo dia, ao meio-dia, Colunistas ao Vivo, né? E às quintas-feiras nós temos a oportunidade de apresentar aí a nossa coluna. E hoje nós falamos aí da eleição no Equador, né? Reeleição onde a esquerda apresentou aí um candidato substituto do Rafael Correa, o ex-presidente Rafael Correa, que foi impedido de participar das eleições, né? Então, a situação estava ainda pela manhã indefinida em relação a quem iria para o segundo turno, né? A situação agora está mostrando, né, há pedidos ainda de recontagem de volta, né? E o segundo turno deve ser entre o candidato Andrés Araújo e o candidato da esquerda ecossocialista, uma espécie de PSOL, né, do Equador. Bom, nós falamos sobre esse tema aí na coluna e a gente fez questão, queria trazer para vocês pela importância e pelas lições que tem para a gente. Nós vamos encerrar com essa exposição sobre o Equador, agradecendo aí a participação de todos vocês aqui no nosso programa, no nosso canal, pedindo a vocês que compartilhem aí o nosso link, né, que mande aí, se você não deu o seu like, dá o like aí no nosso canal, e
Preste atenção aí na nossa colocação, se você ainda não assistiu, nós consideramos muito importante as lições que nós temos que tirar dessa situação. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Fique aí com a nossa coluna sobre o Equador para encerrar o nosso programa de hoje. Obrigado. Particular da sua esquerda. As eleições presidenciais no Equador, um país vizinho, onde a direita, depois de um golpe em que o presidente eleito, com apoio do candidato, do ex-presidente e candidato da esquerda nacionalista, Rafael Correa, traiu não só a esquerda, mas como todo o povo equatoriano, adotando uma política de aliança com o imperialismo, com Donald Trump, e impondo ao país toda uma política de tipo neoliberal, de violentos ataques à população trabalhadora e explorada do Equador. Bom, nesse momento, as eleições presidenciais realizadas no último final de semana estão a pouco para concluir aí a apuração, faltando menos de 5% dos votos para serem apurados, e se confirmou a passagem para o segundo turno das eleições do candidato Andrés Araújo, né, que na realidade, com quase cerca de 99% dos votos apurados, já detinha 32,09% dos votos, coisa de mais de 2.600.000 votos. Em 19 das 25 províncias daquele país, a apuração já havia sido concluída, e se nesse momento, quando fazemos essa coluna, havia um impasse de quem seria o concorrente de Andrés Araújo, do candidato apoiado por Rafael Correa, no segundo turno das eleições. Uma vez que o candidato indígena e ecossocialista Iaco Pérez detinha 20,06% dos votos, e logo colado nele aparecia o banqueiro Guilherme Lasso, o candidato apoiado pela direita golpista, com 19,63%. Esse impasse em torno do segundo turno expressa a divisão da burguesia equatoriana em torno de quem deve disputar, quem deve enfrentar o candidato com maior apoio popular, não por um apoio próprio, né, uma vez que a esquerda no Equador adotou uma posição que vem se tornando comum nos países da América Latina, em que se procura evitar um enfrentamento mais direto com a direita, não lançando seus candidatos principais, mas substitutos, né, como aconteceu na Argentina, na Bolívia, e como um setor da esquerda brasileira, da direita, dos setores mais direitistas dessa esquerda, defende que seja feito também no Brasil, onde querem que não seja lançado como candidato o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas um regra 3, um candidato mais dócil, palatável ao regime político e que seja aceito pelos golpistas como um candidato. Como expressão dessa crise e da divisão da burguesia, na eleição equatoriana, também aparece já em quarto lugar, mas muito próximo dos segundo e terceiro colocados, Javier Hervas, né, que tinha ainda nesse momento da apuração dos votos, aparece com cerca de 16% dos votos. Bom, o candidato que aparece à frente em segundo lugar, como mais cotado para disputar com o candidato do partido da Frente Nacionalista, liderada pelo Correa, é um indigenista, uma espécie de candidato, um indígena, um ecossocialista, uma espécie de candidato do PSOL, Iaco Pérez, né? Um candidato da esquerda pequena burguesa neoliberal, que já disse em vários momentos que era melhor um banqueiro no governo do que o candidato nacionalista, fazendo coro com a direita, dizendo que o candidato nacionalista seria um candidato comunista. Sua campanha esteve baseada, entre outros aspectos secundários de oposição ao atual governo,
na denúncia de corrupção dos governos anteriores da esquerda nacionalista, numa política em tudo muito semelhante adotada por determinados setores da esquerda aqui no Brasil, que procuraram tirar proveito da campanha reacionária da direita contra o PT para crescer eleitoralmente. Bom, a situação no Equador apresenta um quadro muito importante, porque é uma clara tendência em que todos esses setores, independente da classificação de um ou outro candidato, seja o candidato da pequena burguesia ecossocialista, neoliberal, seja o candidato apoiado pela direita para o segundo turno, esses setores tendem a estabelecer uma enorme frente, né, apoiada pelo imperialismo, para impedir a vitória do candidato apoiado por Rafael Correa. Fica claro que no Equador se estabelece uma grande frente ampla para tentar impedir uma derrota eleitoral do golpe. Também no Equador, destacamos o fato de que se enfrenta a um claro enfrentamento, né, entre os setores de oposição que lutaram, que quase colocaram abaixo o governo de Lenin Moreno, o governo traidor e ultra-reacionário de Lenin Moreno, que obrigou, em determinado momento, foi obrigado a transferir a capital do país para tentar manter aí o controle sobre a situação. A esquerda nacionalista evitou um enfrentamento, um combate, não apoiou as mobilizações para derrubar o governo, e agora se coloca em uma situação em que, sem um enfrentamento, sem uma mobilização popular, o segundo turno tende a preparar aí grandes manobras, grandes golpes, farsas e manipulações para evitar uma vitória do candidato da esquerda. Os próximos passos, a situação atual e os próximos passos no Equador oferecem para nós brasileiros e para todo o povo latino-americano um exemplo muito claro da perspectiva geral do imperialismo para enfrentar a situação. Procurar impor candidatos supostamente de oposição aos regimes carcomidos em decomposição da direita pró-imperialista e golpista em nosso continente, como uma alternativa para evitar a vitória da esquerda. Contra essa política, é preciso impulsionar a luta da população, o enfrentamento nas ruas contra o regime golpistas, pelas reivindicações dos trabalhadores e pela unidade da esquerda em torno de uma política de mobilização, que no Brasil se expressa claramente na defesa da restituição dos direitos políticos do ex-presidente Lula, a favor da convocação de eleições gerais. Fora Bolsonaro, Dória e todos os golpistas. Eleições gerais e Lula presidente. Um abraço e até o próximo programa.